ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que pisas é santo. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Feche os olhos, mais uma vez vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa palavra. Nós queremos receber cada vez mais do Senhor. Prepara algo poderoso nesta noite. Nós cremos que nós sairemos dessa casa edificados. Nós cremos que a Tua palavra penetrará os nossos corações e haverá uma mudança transformacional. Assim como Moisés, que ao ver a sarça ardente, ver a glória do Senhor, nunca mais foi o mesmo. Eu creio que a partir dessa mensagem, a partir dessa noite, as nossas vidas não será a mesma. Não porque o ministro tem algo para oferecer, mas porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós cremos nas Tuas grandiosas promessas. Nós cremos que o Senhor tem cura, libertação, transformação para nós. Por isso nós louvamos e bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Essa passagem, esse texto, ele é bem conhecido. É um homem que acredito que todos conhecem. Esse homem qual eu estou falando é Moisés. Mas o interessante é que esse texto, antes de entrar no contexto, este homem foi um divisor de águas para sua época. Para quem não sabe, ele escreveu o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Palavra de Deus. Então Moisés, ele teve a sua vida tão transformada, mas tão transformada, que ele deixou um legado gigantesco. A maioria das partes que nós conhecemos da antiguidade foi através da vida desse homem. Talvez, se eu não me arrisco a dizer, que foi o que teve mais experiência com Deus. Moisés, ele tinha encontros face a face com Deus, literalmente. Ele não chegou a ver face a face, porque nenhum homem pode ver ao Senhor e não ser consumido. Mas a Bíblia vai dizer que ele viu ele por trás, viu pelas costas. Ele tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade com Deus, que ele foi um homem que recebeu os 10 mandamentos. Nessa noite não vamos ter tempo para falar sobre os 10 mandamentos, mas eu quero entrar no contexto dessa palavra. Moisés teve uma vida difícil, Moisés teve uma vida conturbada no passar do processo da vida dele. Talvez você se identifique com isso, talvez você já passou por lutas, já passou por provações. Terça-feira, pastor Wagner, lá na nossa célula, o tema da nossa missão era provados para serem aprovados. Então, no decorrer da nossa caminhada, nós sempre vamos passar por provas. O interessante é que toda prova que passamos, todas as dificuldades que nós passamos, duas coisas acontecem. A primeira é, nós esfriamos, enfraquecemos e caímos e tocamos, não tem mais jeito. Mas a segunda opção é aqueles que decidem fluir em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às discussões, em meio às dificuldades, eles ainda buscam a presença de Deus. Eu creio que todos nós aqui precisamos meditar e não deixar que as frustrações, as dificuldades e as lutas paralisem a nossa fé. Então não foi diferente com Moisés. Talvez vocês não entendam o porquê que nós passamos, porquê que você passa, porquê que nós passamos por muitas dificuldades, por lutas, decepções, fracassos. Talvez nós não entendemos, mas toda vez que nós passamos pelas dificuldades e nós somos aprovados, nós temos legalidade. Talvez você não vai entender de primeiro, e eu posso repetir se você não entender. Mas todas as vezes que nós passamos dificuldade, nós passamos por provações, aquilo se torna uma cicatriz para nós ajudar outras pessoas. Quem crê, diga amém. Então todas as dificuldades que você passa, todo o bloqueio que você carrega, é uma cicatriz para você ajudar outras pessoas. Toda a dificuldade de Moisés, lá na frente, virou uma cicatriz para curar, libertar e transformar a vida de outras pessoas. Então todas as vezes que você passar por lutas, passar pelo deserto, passar por dificuldade, passar por aflições, antes de murmurar, pense bem,
fala, não, eu estou tendo a oportunidade de passar por essa situação, de passar por essa luta e me tornar mais forte e me aproximar de Deus. Porque todos aqueles que foram provados e foram aprovados por Deus, viveram o extraordinário de Deus. E assim não foi diferente com Moisés. Moisés passou por um processo de luta, por um processo de decepção, desde o início da sua caminhada, desde o início da sua vida. E aqui eu começo a mensagem dizendo, Moisés, com apenas alguns dias de vida, já passou por muitas situações adversas. A Bíblia vai nos relatar, irmãos, a Bíblia vai nos relatar que Moisés, ele passou por uma dificuldade na sua infância. Faraó libera um decreto dizendo, vamos matar todos os meninos que nascerem. Todos os varões que nascerem, pode pegar e pode matar. É uma ordem. Só que aqui eu entendo que todos aqueles que passam por dificuldade, seja na infância, e aqui ele tem uma correlação aqui também com Jesus, que passou pela mesma situação, de quase ser morto na sua infância. Moisés, ele passa por essa luta, só que tem pessoas que Deus envia. Olha para você ver que interessante, Moisés está passando por luta. Moisés poderia ter sido morto naquele momento. O decreto era de morte. O decreto era toda criança, todo homem que nascesse era para ser executado. Essa era a ordem do homem, era a ordem do faraó. Mas a ordem de Deus era, eu vou levantar mulheres que vão fazer com que o propósito de Moisés se cumpra na terra. Aleluia! Deus começa a usar algumas mulheres. E aqui eu quero dizer para as mulheres desta igreja, todas as mulheres que se posicionam, elas têm um galardão diante de Deus. Aleluia! Todas as mulheres que se posicionam. 5 mulheres se posicionaram para buscar e para ser bênção na vida de Moisés. A primeira mulher que foi bênção na vida de Moisés, Joquebede. Joquebede não aceitou, falou assim, se for menino ou se for menina, meu filho não morre não. Eu creio que o Senhor livrará o meu filho, se for varão. E Deus interveio na causa através da vida de Joquebede. E a Bíblia diz que 2 parteiras, quantas parteiras? 2 parteiras também chegaram lá e foram tremendamente usadas por Deus e escondeu o máximo que elas podiam para que não falasse que aquele filho era um varão. Então a Bíblia vai dizer que aquelas parteiras pegam aquela criança, entregam para sua mãe e depois sai, provavelmente dizendo que era uma filha mulher. Mas no desenrolar das situações eles descobrem, né, que eles perseguiam, eles olhavam, ele Faraó tinha uma potência para descobrir se era menino ou menina, para que pudesse executar os meninos varões. Porque haveria aqui uma promessa naquele período que estava para nascer um libertador. Estava para nascer o quê, irmãos? Libertador. Então o propósito de Moisés era o quê? Libertar o povo de Israel. Eu não sei se você sabe, mas todas as vezes o inimigo tenta aportar, tenta matar, tenta destruir uma criança, ou tenta destruir as nossas vidas, é porque ele sabe do tamanho do nosso chamado, do tamanho do nosso propósito. Talvez você passou por alguma situação na infância, talvez você passou por alguma situação na sua juventude e você não entende por que foi tão difícil, ou por que você passou por tantas provações, por tantas lutas. Eu mesmo não entendo até hoje, se for analisar a minha história, por que eu passei por tantas dificuldades. Mas hoje eu louvo a Deus, uma frase que eu postei lá no meu Instagram, hoje foi: bendita sejam as provações que nos aproximam de Deus. Você pode repetir isso? Bendita sejam as provações que me aproximou de Deus. Talvez você só está na igreja porque passou por tanta luta e por tanta provação, mas você chegou diante de Deus, diante da sarça ardente, diante do Todo-Poderoso, e Ele falou: eu te chamei para isso. Você só passou por isso até chegar até aqui, porque a sua desobediência fez com que você chegasse até essa situação, mas pela sua obediência eu vou te levar em lugares inimagináveis. Aleluia! Essa é a promessa de Deus. Moisés era para ter sido executado e não foi. E algum tempo depois as coisas aconteceram. Eu disse que foram 5 mulheres. Passou a parteira, Deus levanta uma outra mulher de Deus chamada Miriam. Chamada o quê? Miriam, sua irmã. A sua irmã teve uma estratégia maravilhosa. Vamos colocar ele dentro de um cesto, colocar ele no rio, e ali vamos deixar que Deus faça o que ele tiver que fazer. Coloca dentro do cesto, nós sabemos disso. Coloca ele dentro do cesto ali, e a Bíblia vai dizer que ele vai assim no rio, e de repente aparece a 5ª mulher. E essa 5ª mulher é diferente. Essa 5ª mulher é a filha de Faraó. Deus
usa o adversário. Aqui, se você não pegar essa chave poderosa, se você não compreender, não perceber e tomar posse dessa bênção, eu vou ter que descer e falar um pouquinho mais alto para ver se você entende. Todas as vezes que você tiver um propósito lindo, maravilhoso da parte de Deus, ainda que tentem te matar, ainda que tentem te paralisar, ainda que tentam fluir, Deus vai levantar até os inimigos para guardar a sua vida. Para você chegar no propósito, todas as vezes que o inimigo se levantar, Deus vai usar até os adversários para potencializar o seu propósito. E o meu propósito, louvado seja Deus, louvado seja aqueles que tentaram me apunhalar pelas costas, louvado seja Deus por aqueles que me barraram, que pararam e que quiseram me matar. Todos eles foram uma ogiva nuclear nas mãos de Deus para potencializar a minha vida e para fazer chegar onde eu cheguei até os dias de hoje. Glória a Deus pelos nossos inimigos. Glória a Deus, porque eles são os que vão impulsionar. A Bíblia vai relatar que essa filha de Faraó pega ele, vê que ele era bonito, vê que ele era belo, e fala: olha só, eu não tenho filhos e agora eu quero esse filho para mim. Interessante, pastor Wagner, que a Bíblia diz que ela pega aquela criança e fala: eu não tenho leite. Como é que eu vou fazer para amamentar essa criança? Manda chamar uma hebreia. Manda chamar uma hebreia para dar de alimento ao meu filho. A Bíblia vai dizer que Miriam chega até lá e fala: eu conheço uma mulher que está amamentando. Talvez você não pegou o código precioso sobre Deus vai levantar os inimigos para te abençoar. Mas agora, Deus usar os inimigos para abençoar e prosperar e fazer com que a própria mãe amamente e recebendo por isso, é como se Deus está falando assim: só porque você quis matar o meu libertador, não só você vai ser usado, como você vai ser o patrocinador. Você vai patrocinar o meu propósito na terra. É isso que Deus faz. Deus usa todas as estratégias possíveis para te aproximar do propósito. E Moisés está ali crescendo. E de repente vai analisando a sua vida ali. Acredito que estava lá com Ramsés brincando, participando das coisas. Chegou o período da mãe ir embora e as coisas foram rolando, as coisas foram acontecendo. E nós sabemos que desenrolar na história. Mas a Bíblia também vai relatar que chega um dia que Moisés estava ali analisando as suas circunstâncias e vendo tudo à sua volta. E chega uma pergunta que talvez eu e você precisamos fazer no dia da nossa vida. Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Eu nasci para quê? O que eu estou fazendo hoje? O lugar que eu estou hoje? Os lugares que eu frequento? É onde Deus, é onde meu Pai quer que eu esteja? E Moisés começa a analisar o seu carinho, falando: eu sou tão diferente desse povo. Não bate. A minha lata não bate desse povo. Nós não parece. O que aconteceu? Como todos nós, às vezes, temos crise de identidade, eu acredito que Moisés não foi diferente. Eu só preciso saber das minhas origens. É você, Bahia, que está ali desde a infância, longe da mãe. De repente, eu gostaria de conhecer minha mãe. Como é que é minha mãe? Como é que é meu pai? Será que eu tenho irmãos? Aí depois você descobre que tem o Otávio, que tem a lá nos Estados Unidos. Aí você descobre que você tem família. Aí você descobre que tem algo além daquilo que você está vivendo. Apesar que na situação ali não poderia ser melhor. Ele não conhecia a escravidão. Ele não conhecia o que era passar fome. Ele não conhecia o que era passar por dificuldade. Por quê? Porque ele estava comendo ali do manjar do faraó. A filha de faraó dava tudo para ele. Ele era tratado como um dos filhos de faraó. Ele era tratado como se fosse Ramsés. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele fala assim: eu preciso de ir lá. Eu quero ir lá. Eu quero conhecer os meus pais, eu quero conhecer. E ele começa a flertar com essa situação. O interessante é que eu e você precisamos sim flertar com a nossa verdadeira identidade e começar a buscar aquilo que literalmente nós somos chamados para viver e para ser. Moisés chega até aquela situação e vê que o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, todos os seus parentes
Todos eram escravos de Faraó. E aí começa a haver uma crise de identidade. Começa a haver um reboliço dentro dele, dizendo: enquanto eu estou comendo do bom e do melhor, os meus familiares não têm o que comer. Enquanto eu estou vestindo do melhor, meus parentes, meus familiares não têm o que vestir. Enquanto eu tenho as melhores sandálias, feitas com os melhores couros. Enquanto eu tenho as melhores roupas. Enquanto eu fui preparado para ser guerreiro, tenho as melhores espadas. O meu povo está padecendo necessidade. E ele começa a ir e voltar. A Bíblia vai dizer que chega um certo momento que Moisés, ele vê um dos soldados de Faraó batendo em um dos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele se ira de um ponto tão grande, mas tão grande. Quem aqui lembra o que ele fez com aquele soldado que estava batendo nos seus irmãos? Matou. Isso mesmo. O matou. E o interessante, irmãos, que independe, nós começamos dizendo que os inimigos vão te impulsionar, e aqueles que você acha que são os seus também vão te impulsionar. A Bíblia diz que tinha quantas pessoas naquele momento? Moisés, o soldado e quem? O irmão. O que era para o irmão fazer? Se é um irmão de verdade, o que era para fazer? Só tinha os três. Só tinha os três. O que era para o irmão fazer? Eles salvou, glória a Deus, matou, glória a Deus. Só que a Bíblia vai dizer que logo após aquele ato, Faraó fica sabendo que matou. Quem foi que falou? O irmão. E a Bíblia vai dizer que Moisés tem que fugir. E Moisés foge. E aqui chega o texto. Moisés foge. Moisés sai sem rumo. Moisés vai até uma certa aldeia, encontra com algumas mulheres no poço, salva elas de salteadores, e ali começa a acontecer algo poderoso. Conhece Zípora? Conhece Jetro pega ele como filho, cuida dele como filho, e pega ele para ser um dos pastores de ovelha, e ali ele casa com Zípora, e a gente sabe dessa história. E Zípora e Moisés se casam e tem 2 filhos, e Jetro pega e põe ele como pastor, e ele sai para cuidar das ovelhas. Quando ele sai para cuidar dessas ovelhas, ele vê uma sarça. Ele vê o quê? Uma sarça. O interessante é que naquele período era um lugar deserto, era um lugar de muito calor. Não era muito difícil de você ver uma sarça, gente, pegando fogo. Não era difícil. Só que aquela sarça que estava pegando fogo de uma maneira diferente. Estava pegando fogo e ela não era consumida. Porque nós sabemos, nós já vimos árvores pegando fogo. Todo mundo já viu árvore pegando fogo? O que acontece? Rapidinho aquilo seca e aquilo vai só diminuindo, dependente da árvore, aquilo vai caindo, os galhos vão pegando fogo e aquilo vai acabando. O interessante é que aquela sarça está pegando fogo, mas ela não está sendo consumida. A Bíblia vai dizer, que nós acabamos de ler, que Moisés vai até a sarça. Quando ele chega até a sarça, quando ele vai se aproximando até a sarça, Deus começa a falar com Moisés. Moisés. E ali ele tem uma experiência com Deus. Ali Deus se revela a Moisés. E a Bíblia vai relatar que Moisés diz: sim, Senhor, eis-me aqui. E Deus começa a falar: Moisés, eu quero que você, logo a seguida, depois que você estiver em casa, pega e lê todo o capítulo, que é extraordinário. Você vai ver o texto, o contexto dessa história, e você vai ver que Moisés viu a sarça, viu o anjo e viu Deus falar com ele. E a história vai seguindo, dizendo que a partir daquele momento eu quero que você pega as suas coisas e vai, que eu vou libertar o povo e eu quero usar você. E ali ele se sente indigno e fala: não tem jeito, quem sou eu para chegar diante do faraó e mandar libertar o povo? Quem sou eu? E nem o povo de Israel vai acreditar que eu sou esse tal libertador que eles estão esperando há mais de 400 anos. Quem sou eu, Senhor? E se eles me perguntarem, ele aceitou, e a nossa lembra da história, ele aceitou. E ali Moisés, ele pega e aceita o desafio e fala: o que eu vou dizer para que eles vejam que você está comigo? Queridos, às vezes nós fazemos isso, não é verdade? Às vezes nós ficamos preocupados demais.
Às vezes nós ficamos nos perguntando o que eu preciso fazer para que os meus irmãos me aceitem. O que eu preciso fazer para que eles vejam que o Senhor está comigo. Só que ele fez a pergunta para a pessoa certa. Ele fez para o próprio Deus: o que eu posso fazer para que eles entendam que o Senhor está comigo? Qual é o nome que eu digo? Porque eles podem dizer: quem foi que disse que é para você vir e nos libertar? E Deus fala e dá uma palavra estupenda, uma palavra poderosa. Diz que eu sou o eu sou. O eu sou. E ele vai, chega diante daquele povo: o Senhor me enviou. E ali o Senhor fez ele ter uma prova: pega o cajado, joga o cajado se torna uma cobra, depois ele pega pelo rabo e ali vira um cajado novamente. Vira um cajado novamente. E ali ele começa a ir, ele cria coragem, ele fala: o Senhor me chamou. Talvez você chegou aqui nessa noite e ainda não sabe por que foi chamado. Eu falo muito sobre o propósito. Já falei algumas vezes aqui sobre, a primeira vez eu falei sobre santidade, identidade e propósito. Eu falo muito sobre esse tema, principalmente na nossa célula e nas redes sociais. Tenho falado muito sobre isso. Só que Moisés, ele estava ali, tinha matado, mas ele ainda não sabia quem ele era. Ele não sabia o porquê ele foi chamado. E você, que ainda não sabe, a maioria das pessoas que eu pergunto, que eu tenho a oportunidade de conversar, seja lá no meu depósito, lá na minha empresa, ou seja na minha célula, ou nos lugares, nas igrejas que eu ministro, sempre eu faço essa pergunta: você sabe qual é o seu propósito? Você sabe o que você foi chamado para fazer? A maioria das pessoas, se não mais de 90%, diz que ainda não sabe, que está orando. Alguns chegam a responder: não, meu chamado é pastorear. Não, o meu chamado e o meu propósito é fazer isso ou fazer aquilo. Eu tenho certeza, porque quando eu faço por amor e aquilo queima o meu coração, eu não tenho dúvidas. Mas para você que tem dúvidas do que você foi chamado, eu quero te dar um conselho: busque a presença do Pai. Glória a Deus. Só o Pai pode revelar qual é o seu propósito. Aleluia. Em Romanos 8:28, a palavra do Senhor nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então eu costumo dizer que nós literalmente não temos um propósito que nós vamos fazer: eu quero fazer o que eu quiser e o que eu quero fazer é isso. Não é assim que funciona. É por isso que a maioria ainda não sabe. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz que é o meu. Ela diz que o propósito é de quem? Você quer saber o seu propósito? Cola na sarça ardente. Cola no grande eu sou. Cola no Todo-Poderoso e fala: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Mostre o meu chamado, mostre o meu propósito. Não me faça perder tempo indo para a direita, se é para mim para a esquerda. Não me faça ir adiante se eu preciso ficar parado. A Bíblia vai dizer que quando eles saíram do deserto, havia uma coluna de fogo que ficava parada. E enquanto a coluna estava parada, o que o povo fazia? Ficava parado, destacava as suas tendas e ficava parado. Mas a Bíblia diz que quando aquele redemoinho, aquele fogo caminhava, o que o povo fazia? Tirava as suas tendas e ia em direção. O que a Bíblia está querendo dizer? O que o Senhor disse a Moisés? Ele estava dizendo: quando eu mandar você ir, você vai. Quando eu mandar você ficar, você fica. Quando eu mandar você fazer, você faz. Quando eu mandar você não fazer, você não faz. Quando eu mandar você ser obediente, seja obediente. Agora, se você decidir ser desobediente, o que eu tenho para você é isso. É tanto que quando ele era para tocar na rocha, para sair a água, o que ele faz? Ele bate. E depois que ele bate, o que acontece? Você não vai ver terra prometida. Você sabe por que ele não foi a terra prometida? Porque a terra prometida é só para os obedientes. Aí você vai falar assim: Moisés não foi quem diabo. Eu te faço uma pergunta nessa noite: você tem sido obediente ou desobediente? A terra prometida é para os obedientes. E o inferno é para quem? Para os desobedientes. Moisés pega diante da sarça e obedece. E vai até Faraó. Nós já sabemos muito bem a história. Acontece
acontecem 10 pragas no Egito. A 10ª nós sabemos que é a mais terrível de todas, que é a morte de todos os primogênitos. O interessante é que antes da morte primogênita ficar os que são desobedientes, Deus prepara os obedientes. Você entendeu? Todas as vezes que Deus quer acabar com os desobedientes, Ele avisa aos obedientes. Amém ou não amém? A Bíblia vai dizer que Deus fala assim, olha, manda que todos os homens de Israel peguem um cordeiro, peguem o sangue dele e unja todos os umbrais da porta, para que quando eu mandar o anjo da morte, não adentre ao povo de Israel e não mate nenhum dos primogênitos de Israel, somente o pessoal dos primogênitos do Egito. A Bíblia vai dizer que Moisés faz isso, unge os umbrais da porta, o anjo da morte veio e consome com todo o povo de Faraó, todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó, que naquele momento era Ramsés. Extermina com ele, Ramsés não aguenta. Deus endurece o coração de todas as pragas, por todas as pragas, até chegar nesse primogênito. Ramsés fala assim, vai embora, você já acabou. Só que a Bíblia também diz que não foi por aí. Enquanto o povo estava marchando, enquanto o povo estava indo em direção à terra prometida e indo embora, Faraó pega e fala: nós perdemos a mão de obra. Nós não podemos deixar esse povo embora. Só que aqueles que têm a promessa, só que aqueles que têm a promessa de Deus, aqueles que têm uma palavra de direcionamento, não pode parar em meio às circunstâncias. A dificuldade de Moisés já estava preparado, já sabia o que era passar pelo deserto, já sabia o que era passar por dificuldade, já tinha passado por vários processos no período das pragas, já viu que Deus estava com ele e falou assim, ninguém nos segura mais. A Bíblia vai dizer que os exércitos de Faraó vêm e Moisés está ali diante do mar vermelho. E a Bíblia diz que o mesmo cajado que ele pegou pela calma, que tornou cajado novamente, ele pega e toca, o mar se abre, o povo passa, e todo o exército de Faraó é consumido no meio das águas. Deus, o grande eu sou, vai eliminar todos os seus adversários, para que você tenha acesso às promessas de Deus. Todos os seus adversários o Senhor irá pelejar ao seu favor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Talvez você não está vendo, assim como o profeta Eliseu não viu, assim como aquele grande homem de Deus estava vendo e o Eliseu não viu. Feche os seus olhos. Quando você abrir os seus olhos, você vai ver uma legião de anjos lutando ao seu favor. Feche os seus olhos. Quando você abrir os seus olhos, eu gostaria que você desse o grito mais alto que você puder, ou o seu glória mais forte que você puder, e vai visualizar com seus olhos da fé o Senhor acampando os seus anjos ao seu favor, ao favor da sua família, ao favor da sua casa, ao favor do seu casamento, ao favor dos seus filhos, ao favor do seu trabalho, ao favor do seu ministério, ao favor desta igreja, ao favor dos seus pastores, ao favor dos seus. 1, 2, 3, abre os seus olhos e veja, pode vir. Aleluia! Aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Moisés vendo o mar se abrindo, Faraó perdendo o seu exército, e ele vai indo em direção a Canaã. Mas eu comecei dizendo, e eu não posso deixar de frisar, que Moisés está indo em direção a Canaã, era para ficar 40 dias, fala comigo, 40 dias. 40 dias. Só que eles ficaram quanto tempo? 40 anos. Por quê? Porque todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, o que era para passar por 40 dias, nós passamos 40 anos. O que era para passar um mês, nós passamos um ano. Sabe por que nós questionamos tanto a Deus, murmuramos tanto? Porque tem processos na nossa vida. Deserto não é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem.
Tem deserto que é para passar por uma semana, um mês, 15 dias, torna um ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque você não entendeu que ser obediente é muito melhor do que desobediência. Ainda que a sua obediência custe tudo que você tem, decida ser obediente. Moisés foi obediente num certo momento, desobedeceu ao tocar na rocha. Ele bate na rocha, mas em todo tempo ele estava ali buscando, enquanto o povo estava ali murmurando. O povo estava murmurando. Sabe o que eu entendo com isso, pastor Luzia? Todas as vezes que nós murmuramos, nós atraímos coisas ruins e atrasamos a nossa bênção. Todas as vezes que nós murmuramos, nossa, mas o culto acaba tarde demais, nossa, mas o louvor está muito alto, meu Deus, a minha vida está ruim demais, eu não consigo pagar essas contas, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Ei, para de reclamar e comece a adorar. Ei, para de questionar a Deus por tudo e fala, por que eu estou passando por isso? Me tira dessa prova logo. As provações não é para derrota e não é para te matar, é para te fazer se tornar mais forte. Jó passou 41 capítulos passando por provações. Quando ele soube quem era Deus, a provação cessou e Deus restituiu o dobro de tudo quanto ele tinha. Sabe por quê? Porque se você não entende, você pode passar 41 anos ou 41 capítulos da sua vida. Se você não entender quem é Deus, se você não entender quem é o Pai, você vai passar ainda mais. Mas se você entender, se você dobrar o seu joelho, buscar a frequência celestial do reino e falar, Deus, eu estou aqui, eu quero ter um acesso poderoso no Senhor, me tira dessa situação, me tira dessa prova. Se o Senhor não pelejar no meu favor, eu não dou conta, eu não quero murmurar, eu vou adorar. Quando você entender que as dificuldades vão vir combater na sua porta e você glorificar, vai chegar um momento, sabe o que o inimigo vai fazer? Ele já não vai ter mais legalidade e vai falar assim, não adianta. Já pus pressão, já pus o terror, já coloquei dificuldade, já coloquei doença, já coloquei falta de dinheiro, já coloquei tudo. Nada faz esse homem murmurar, nada faz essa mulher murmurar, nada tira ela do foco, nada tira ele do propósito. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a perder as suas forças e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, começa a te fortalecer e você se torna mais forte. Aí aquelas dificuldades você já começa a dar um chute aqui, já começa a dar um murro ali e o Senhor já começa a te fortalecer e nenhuma dificuldade vai paralisá-lo mais. Glória a Deus. Quando Moisés entendeu sobre isso, ele sobe para pegar os 10 mandamentos. Quando ele volta, o que o povo fez? Desobedeceu. O mandamento que ele estava descendo era: não farás para ti imagem e escultura. Quando Moisés chega lá com essa frase, não faça imagem e escultura, não adorarás outro Deus, o que eles fizeram? Fizeram um Deus, uma vaca de ouro, bezerro de ouro. A desobediência, Moisés ira e quebra aquela pedra. Fiquei lá em cima o tempo todo, buscando a presença de Deus, trouxe algo poderoso para nós. Chega que vocês fazem isso. Moisés fica impactado, sobe, pega os 10 mandamentos de novo, desce e vai, e o povo murmurando. E o povo reclamando. Eu preferia comer pepino e cebola, que tu me tirasse desse lugar, Moisés, para me fazer morrer nesse lugar. Lá pelo menos a gente tinha pepino e cebola. Lá pelo menos isso. Você sabe por que Deus ainda não te tirou da situação que você está? Você sabe por que Deus ainda não nos tirou do lugar que estamos? Porque nós estamos preocupados, nós estamos querendo comer os pepinos e cebolas que um dia já foi bênção na nossa vida. Você sabe por que o Senhor ainda não levou para o próximo nível? Você sabe por que o Senhor ainda não tirou você de uma situação e colocou em outra frequência, de outros lugares? É porque a murmuração tem te atrasado. Para de querer comer pepino e cebola, tem picanha lá na frente, irmãos. Aleluia. Não sei se você entendeu. Para de ficar preocupado com pepino e cebola. Tem um churrasquinho, tem uma picanha, tem uma coca geladinha, tem um suco natural te esperando. Glória a Deus. Tem uma pizza do bigode, uma picanha do bigode. Glória. Pare de ficar preocupado com pepino e com cebola. O Senhor tem libertação. O Senhor tem cura. O Senhor tem bênção. O Senhor tem prosperidade.
o Senhor tem refrigério, o Senhor tem o temor, tem todas as coisas para fazer com que você viva plenamente naquilo que Ele te chamou para viver. Aguenta firme. As pressões, as decepções, as calúnias, as questões, todas que você já passou, é algo que Deus está fazendo você vencer, para que você ajude para outras pessoas. Pastor Fernando, eu não sei qual é o meu propósito, não sei qual é o meu chamado. Eu posso te afirmar que todo o seu propósito, todo o propósito que vem da parte de Deus, é para você ser feliz na vida de alguém. Pastorear quem? Os missionários fazem o quê? Os mestres fazem o quê? Os apóstolos, o que eles fazem? Cuida de gente. Você sabe que você quer agradar a Deus? Vou te dar um ponto mais precioso. Se você analisava isso, começa pelo seu esposo, começa pela sua esposa, começa pelos seus filhos, depois vai mudando. As pessoas não entendem por que eu amo tanto gente. Você sabe por que eu amo tanto gente, pai? Sabe por que eu convido tanta gente lá dentro daquele depósito? Convido todos os dias. Hoje eu fiquei muito feliz que um deles, que eu convidei ontem, já me pediu o endereço hoje, falando que já vai estar lá terça-feira na nossa cela. Sabe por que eu faço isso? Porque eu aprendi que nós devemos amar o que Ele ama. Você sabe o que Ele mais ama? Aleluia. Gente. Ele mandou seu filho do jeito para quê? Para vir cá e andar de cavalo? Para vir cá e comer picanha? Para que Ele mandou seu filho? Para morrer por quê? Se alguém no favor de Deus alcança a sua vida, comece a preocupar mais com os outros e menos consigo. Comece a buscar mais a presença. Que os seus filhos possam ver você ministrando. Que os seus filhos possam ver subir no altar com você. Que os seus filhos possam ser um canal de bênção. Que seus filhos possam ter na memória, quando eles estiverem velhos, falar assim: meu pai, desde quando eu entendo por gente, ele está buscando gente. Desde quando eu entendo por gente, o meu pai prega a palavra de Deus. Desde quando eu entendo por gente, a promessa de Deus se cumpriu na minha vida, porque meu pai se posicionou diante do Pai. Diante de Deus. Se posicione. Ama pessoas, ama gente. Para de ficar rancoroso. As pessoas me frustraram, amizades, relacionamentos, é isso, aquilo outro. Você sabe por que pessoas se frustram com relacionamento? Porque não buscam um relacionamento diante de Deus. Olhou para a aparência dos homens. Tem como fez como o profeta Samuel. Chegou na casa de Jessé, olhou. É esse que é o rei. Deus olha para ele e fala assim: Samuel, eu não vejo como os homens veem. O homem vê por fora, eu vejo por dentro. O coração de Davi é o que eu quero. Sabe por que relacionamentos estão errados? Sabe por que a gente é frustrado nos relacionamentos amorosos? Porque nós não buscamos diante de Deus. Nós não queremos esperar Deus. A verdade é essa. Vou me relacionar com esse porque ele é bonitinho, tem um carrinho que pode lidar comigo. Ele faz isso, mas enquanto está fazendo isso com você, está fazendo com outras. Enquanto está buscando você num lugar, já está pensando em outras. Porque você não buscou o direcionamento de Deus. A partir de hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a buscar um relacionamento diante de Deus. Como eu quebrei a cara com meus irmãos. Como Deus me arrebentou, me moeu em relação ao relacionamento. Enquanto eu falei, a partir de hoje, isso há mais de 10 anos atrás, a partir de hoje eu não vou me relacionar com ninguém que não seja da vontade de Deus. E o Senhor foi me preparando, me capacitando durante 7 anos no processo que eu passei, que eu preferia morrer do que passar por ele de novo. Deus me apresenta a varoa mais poderosa que os céus poderiam me proporcionar, que é a minha esposa. Porque eu entendi que os céus obedecem aos obedientes. Se você quer experimentar algo da parte de Deus, talvez você esteja aí lutando com uma situação, lutando com o seu relacionamento, busque a presença de Deus, que Ele vai fazer. Fala assim: eu sou o Moisés da minha geração. Eu serei usado por Deus para libertar o povo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, Israel. Glorificado seja o nome de Deus. Gostaria que vocês ficassem nos seus pés, no horário. Excelente. Falta no horário. Você pode vir sobre os seus pés. Eu não sei, irmãos,
qual deserto que você está enfrentando. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Esse deserto não é lugar de morar, é só uma passagem. Todo bloqueio, todo processo tem intimidade com o propósito. Vou repetir, que alguns não ouviram, estavam dispersos. Todo bloqueio, todo processo que você passou na sua vida não é para a morte, vira intimidade para o seu propósito de vida. Amém ou amém? Amém. Deus Todo-Poderoso quer transformar a sua história, quer transformar a vida de todos os irmãos. Amém ou amém?